Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a uma live para a gente saber um pouquinho da história do Éder Joffre, nosso galinho de ouro. Estamos aguardando o pessoal entrar. Vamos ver aqui. Estou aguardando ele atender aí. Quem tiver dúvida ou pergunta, pode mandar aqui que a gente vai estar respondendo com relação ao Éder, que tanto fez pelo nosso país, pela... Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Só estou dando uma arrumadinha aqui. Gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite, né? A gente está falando um pouquinho sobre o seu pai, que tanto fez pelo nosso país, tanto levou o nome do nosso país, a bandeira, com tanto orgulho, né, que nós temos. Gostaria de agradecer você, Oliveira, né, por essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que eu acredito que muitas pessoas têm, né, com relação ao Éder. A primeira pergunta que eu queria fazer: hoje o Éder, ele vive com quem? O Éder vive aonde? São Paulo? Antes de mais nada, boa noite, para não acharem que eu não tenho educação. Pode falar. Então, hoje meu pai vive comigo, né? Comigo e com a Oliveira aqui em casa. Tem uns 7 anos, né? Desde o falecimento da minha mãe. A gente já cuida dele há uns 10 E, anos, né? na realidade, nós cuidamos dele já tem assim uns 10 anos que a gente já vinha cuidando. E como está sendo segurar o Éder nessa quarentena, porque ele é muito ativo, né? Deixar ele em casa, sem ele estar fazendo os treinos dele, sem ele ir assistir o jogo, que ele gosta bastante de assistir o jogo, sem fazer os exercícios, porque eu sei que ele é bem ativo, né? As pessoas pensam que não, mas o Éder, ele é bem ativo. Tem dia que é difícil, né? Tem vez que ele quer sair, que ele quer ir para academia e ele não tem, assim, muito a compreensão da situação que a gente está vivendo aí com a pandemia, né? Então fica um pouco difícil se controlar ele aqui. Mas a gente já tem um jeito, né? Vai segurando. Que eu lembro que toda vez que eu acompanhava o treino dele, o personal dele, o Harry, parava e ele queria continuar, né? Ele é sempre muito ali ativo, muito agitado. E aí o Harry, calma, dá uma sossegadinha. E ele é bem assim, imagina ele ficando em casa. Pra gente tá sendo difícil, imagina segurar ele em casa, né? Que não para um minuto. Nesse caso da ginástica lá com o Harry, né? A gente até levou no médico
para fazer uma bateria de exames dele mais forte, para ver se conseguia intensificar os exercícios, porque os médicos, por precaução, assim, eles davam uma bateria de exercício moderado para ele. E é isso que você disse, né? Sempre ele queria mais. Aí eu tive a ideia de conversar com os médicos para ver se poderia intensificar os exercícios, né? Mas exatamente na época que a gente foi fazer esses exames aí foi quando começou a pandemia, então a gente não pegou o resultado dos exames ainda. Ele já queria fazer mais, e de repente parou de uma vez, agora você imagina, né? Imagina quando ele voltar, né? O Harry que se cuide. Agora os verdade. exercícios dele é aqui em casa, né? Sobe e desce escada e a gente fica brincando aqui, treinando, fazendo umas brincadeirinhas entre a gente. Aproveitando já que a gente está falando de exame, de saúde, qual a situação do Éder hoje? Que as pessoas, eu vejo, eles confundirem muito que o Éder tem problema de Alzheimer. Às vezes eu vejo notícia, cada notícia fala uma doença, né? Eu sei a doença, eu convivo com ele, eu sei o estado dele, mas eu queria que vocês explicassem para as pessoas poderem entender a situação do Éder hoje, né? Com relação a isso. Eu falo? Fala. O quadro do Éder é o seguinte: ele não tem Alzheimer. Para começo de assunto, quem achar que ele tem Alzheimer, esquece, ele não tem Alzheimer. Ele tem, o quadro dele chama-se encefalopatia traumática crônica, que era chamada antigamente da demência pugilística. Ela passou a ter esse nome justamente porque é um problema que se desenvolve não somente nos pugilistas, desenvolve em qualquer pessoa que possa sofrer trauma na cabeça. E aí se desenvolve essa encefalopatia. O Éder, ele tem hoje um quadro também de parkinsonismo, né, que seria um Parkinson, mas assim uma prévia do Parkinson. Por isso que ele tem um pouco de tremência, assim, que as mãos tremem, né? E o Éder é uma pessoa depressiva, né? Quem convive de perto com ele assim por pouco tempo não percebe, mas ele é uma pessoa depressiva. Depois que a esposa dele faleceu, ele desenvolveu esse quadro. Na realidade, o problema mais grave que o Éder teve mesmo foi exatamente a depressão. Foi na época do falecimento da esposa. O quadro mais grave foi a depressão. E daí que surgiu as outras situações. Ele já tinha a encefalopatia, mas ela não se mostrava. Aí, com esse quadro depressivo, parece que ela deu uma aguçada lá e ficou um pouco mais forte. Mas só que eu também já ouvi pessoas dizendo aí que o Éder não sabe mais quem ele não lembra mais da vida dele e tal. Isso além de engano, eu acho até uma maldade, né? Fazerem isso, porque ele sabe sim quem ele é, sim, ele lembra sim do que ele fez, sim. É óbvio que nós temos que entender que é uma pessoa de 84 já para 85 anos, e que até nós, que somos bem mais jovens, muitas vezes você esquece de coisas, né? Isso é uma coisa natural. Se ele não soubesse dos feitos dele, se ele não se lembrasse quem ele é, por exemplo, ele não se emocionava quando a gente fala com ele a respeito do pai, que a gente relembra alguma coisa do passado, da luta, por exemplo, que ele teve com o Medel, que foi a luta que antecipou o primeiro título, a dificuldade que ele teve naquela luta. Quando você fala com ele, quando você mostra para ele o tape, que às vezes a gente mostra aqui, ele chora, ele se emociona, porque ele lembra daquilo, do que ele passou para chegar onde ele chegou. Então é muita maldade, né? Eu gostaria que as pessoas respeitassem um pouco mais o Éder. E quem vê o Éder hoje, com quase 85 anos, acho que se esquece que um dia ele foi jovem, se esquece que ele nasceu do zero e teve 1, 2, 3 anos. Acha que ele já nasceu com 85 anos com esses problemas, que são pequenos problemas, diga-se de passagem, que ele enfrenta hoje. A saúde dele, por exemplo, todas as vezes que a gente leva no médico, a gente leva periodicamente no médico, os médicos brincam com ele. Pô, eu queria ter a saúde que você tem, porque ele não tem diabetes, ele não tem colesterol,
Ele não tem pressão alta, ele não tem nada disso. O problema dele é só o cognitivo. Agora, fisiologicamente, eu posso garantir para você que ele deve estar melhor do que a gente. Com certeza. Na verdade, o Éder, ele é, que eu falei no início, ele é muito ativo, ele é uma pessoa muito brincalhona, e ele se emociona não só pela homenagem, mas ele se emociona porque ele fala, já tive a oportunidade de presenciar várias vezes, eles ainda lembram de mim, né? Porque a gente vive num país que as pessoas esquecem do passado. Eu costumo dizer, a gente não pode ter um presente e um futuro esquecendo do passado. Então, o Éder, ele se emociona por conta disso, até porque o Éder recebeu, na época, no auge né, que ele estava ativo, milhares de homenagens diretamente do presidente da República. Então, assim, o Éder já conviveu com essas coisas, mas ele se emociona porque ele fica feliz de ver as pessoas lembrar quem ele é, de lembrar da história dele, de lembrar do feito dele. Eu lembro uma vez que a gente estava no Morumbi assistindo o jogo, e aí entrou o time, era a torcida única, e o pessoal vaiou o adversário. E aí eu perguntei pro Éder se isso lembrava ele alguma coisa. Ele virou para mim e falou, não. Eu falei, mas quando você lutava? Ele falou assim, as pessoas me aplaudiam, nunca me vaiavam. Porque ele sempre respeitou o adversário, ele sempre fez uma boa luta, ele sempre soube se impor, né, dentro do esporte. Ele sempre teve aquela expressão de campeão, sem humilhar ninguém, sem passar por cima de ninguém. E isso é o Éder Joffre, né? Pelo nome que ele tem, pela história dele e a humildade que ele tem. Ele tem um coração de campeão. Ele é um cara extraordinário, como eu sempre falo, eu sou fã número 1 dele, assim. E, infelizmente, é isso que você falou, Oliveira. As pessoas ficam comparando o Éder com um atleta de hoje, com um atleta, sabe? Ele fez a história dele na época dele. As pessoas têm que lembrar que o Éder lutou 15 rounds, apesar de era no dia da luta, né? Então, por ele ter sido um atleta, ele está muito bem. Por ele ter tido um treinamento, por ele ter desgastado o corpo o dobro de que uma pessoa da idade dele hoje, ele está muito bem, né? É que nem você falou, ele não tem gripe, ele não tem nada. E ainda tem um detalhe que ele é vegetariano, né? Então isso também acaba pesando na saúde, e isso não afeta o Éder, pelo contrário, todo mundo fica encantado e admirado de saber como o Éder foi um atleta sendo vegetariano, que na época dele isso era, né, uma coisa... Você falou algumas coisas aí interessantes, né? Ele recebeu homenagens do presidente da República, como, por exemplo, ele recebeu uma carta do Juscelino Kubitschek. Uma carta do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek escreveu uma carta direcionada para o Éder. E não foi falando de esporte, não. Foi dando satisfação do mandato dele, para você ver o respeito que ele tinha. Esse negócio de ele nunca ter sido vaiado também é uma verdade, porque as pessoas respeitavam ele, sabiam quem ele dentro do esporte que ele dominava. E a respeito de esquecer das pessoas usarem a maldade, não tem coisa assim mais chata para a gente, para mim pelo menos, quando você vê um comentário de pessoas que chegam, mas o Éder é um Matusalém, o Éder tá de bengalinho. Pô, isso daí, sabe, é uma coisa assim que magoa muito, porque uma pessoa que fala uma coisa dessas aí não tem o menor conhecimento da história e nem de respeito pelos outros. Porque você tem que entender que hoje ele está assim, com essa debilidade física, mas é como eu te disse, ele de saúde ele está melhor do que nós. E essas pessoas que usam desses argumentos assim, para mim, agressivos e pejorativos, se esqueça que você vai ter um pai, um avô, que um dia pode estar numa situação pior do que a dele e mais novo do que ele. E também tem uma coisa, as pessoas não podem se esquecer que, assim, todos nós vamos envelhecer. Faz parte da vida. Nós somos jovens, tudo, vai o ciclo, vai indo, e todos nós vamos ficar velhinhos também, em algum momento. E o respeito tem que ter com todos, né? Não é porque é o Éder, não, mas as pessoas... Ele é mais público, é mais falado, é óbvio, mas todas as pessoas têm que ter o respeito, né? E essa humildade toda que você falou, Geisa, do meu pai, né? Isso vem tudo do ensinamento do pai dele, do meu avô, né? Seu Kid Joffre.
Então, infelizmente a gente vive eu vejo bastante pessoas querendo, de uma forma ou outra, se promover em cima do Éder, em cima de outros atletas, né? Meio que acaba agredindo para se promover. Infelizmente, eu acho que respeito, né? Pelo quem ele é, eu falo que ele é lenda viva, porque a gente vai falar um pouquinho da história do Éder, né? Oliveira vai explicar um pouquinho das conquistas, porque se a gente for falar de tudo, a gente vai ficar 3 horas, vai amanhecer o dia e vai continuar falando das conquistas do Éder, né? Então o Oliveira vai explicar resumidamente as conquistas, né? Os títulos mundiais que ele conquistou. Eu queria que você começasse, Oliveira, explicando a parte da Olimpíada, que ele participou da Olimpíadas, né? Ele participou da Olimpíada, né? Em Melbourne, mas lá ele não foi muito bem, porque até hoje não tem apoio para os atletas de hoje. Imagina isso há 60 anos atrás. Eu não tinha apoio. Ele não tinha com quem treinar lá, né? Que ele precisava fazer os treinamentos e não tinha com quem treinar. E colocaram, a única opção que ele teve é de treinar com um lutador, que infelizmente me fugiu o nome dele agora, mas eu sabia que era 3 categorias acima da dele. E os treinos são fortes, né? E Os sparring. Fazendo sparring. E nessa de treino forte, ele treinando com um cara muito mais pesado que ele sofreu um golpe no nariz, e quebrou o nariz, no treinamento. E na segunda luta que ele fez, não estava conseguindo respirar direito, estava sentindo muito aquilo, aí ele realmente perdeu, foi desclassificado na segunda luta da Olimpíada. Mas depois desse mesmo lutador que ganhou dele na Olimpíada, quando eles passaram a profissional, o Éder deu um couro nele, foi de fazer pena, né? Derrubou ele um monte de vezes, aí ele tinha falado umas besteirinhas lá também, aí ele fez aí. O Éder não era de falar nada, assim, de ofender os outros, né? A única coisa que ele falava, vamos ver lá em cima, né? Ele tá falando isso, vamos ver lá em cima. Aí eles viram. Eles viram como foi. Aí depois disso ele passou profissional, né? Ele passou profissional, fez as lutas. E quando que ele ganhou o primeiro título? Então, ele passou profissional e foi caminhando já rumo ao título, né? E em 1960, ele foi lá para Los Angeles para disputar com o Joey Medel, que essa, na opinião dele, foi a luta mais importante da vida dele, que é a luta que antecedeu o primeiro título que ele ganhou. E foi aquela luta que ele falou para o pai dele, que achava que não dava mais, que já tinha sofrido ataque no fígado, tinha sofrido no nariz também, tinha quebrado o nariz, e tinha sido bem castigado, porque o Medel era um excelente lutador. O azar do Medel foi ter cruzado com o Éder, porque senão o Medel teria sido campeão, com certeza. Eu me lembro até dessa luta, que não vi, né? Mas eu vendo o tape dessa luta, eu vi o tape dela inteirinho. Foi no quarto round, se eu não me engano, o Éder deu uma sequência de golpes nele, e normalmente ele cairia. Como ele era muito forte, resistente, ele conseguiu absorver os golpes. E no final do round, era ele que estava impondo os golpes no Éder. Tamanha a comparação dos dois, que os dois eram assim, de alto nível mesmo. Aí no nono round, o Éder chegou a falar para o pai dele que achava que não dava mais, que não ia aguentar mais, que ele tinha pego o fígado e tal, essas coisas, né? Aí quando ele foi no corner, que o pai dele, né, seu Pete, falou para ele ter calma, fez aquela massagem nele, jogou a aguinha nas costas e tal, falou para ele, olha, sua mãe está vendo, o Brasil inteiro está torcendo por você, acredita em você, ele também não está bem, você também conseguiu atingir ele, se fecha direitinho, se você puser mais um golpe nele, você consegue vencer. Aí foi isso que ele fez, ele foi fechado e tal, conseguiu vencer por nocaute. Aí depois dessa luta, isso ele disse para mim, nessas palavras, depois que eu ganhei essa daí, eu falei, agora pode vir quem quiser que eu suporto. E assim, né, o que as pessoas precisam entender é que o Éder foi para um outro país, né, a primeira luta dele fora, profissional, no outro país, apesar, já era no dia, então ele teve que tirar o peso, teve que ficar ali
se adaptar com tudo isso. E na época, o Éder, ele parava o Brasil. Era igual Copa do Mundo. E não tinha televisão. O pessoal parava para ouvir ele pelo rádio, ouvia a luta dele, né? Então era tão assim emocionante isso, eu tento imaginar, porque o Éder ele quebrou muito recorde, né? De lutar estágio. Quem não sabe, o Éder nunca ouviu a contagem de 10 segundos. O Éder nunca. Viu 80... né? Nunca ouviu né? Nunca abriram contagem pro Éder, né? Ele nunca. Então, assim, isso é uma lenda, porque ele lutou com os melhores na época dele, com os maiores, né? E sem ouvir nenhuma contagem, assim, nunca na carreira. Então, o Éder, ele realmente é um campeão mundial, assim, que na época dele, eu vejo as pessoas comparando muito. Se fosse o Éder hoje seria 1000 vezes melhor, talvez, né? Porque as coisas que a gente tem hoje, se naquela época ele já fez essa história toda, imagina ele hoje, com o recurso que tem hoje, né? Tem academia, tem suplemento disso, suplemento para várias coisas. Imagina o Éder hoje, ele seria 1000 vezes maior e teria feito muito mais coisas do que na época dele, que era uma dificuldade, né? Aí depois disso ele fez outro título. Então, essa luta que eu falei com o Medel não foi o título, foi a prévia do título. Quem ganhasse estava desafiando o campeão, que era o Eloy Sanches. Aí no dia 18 de novembro de 60, ele voltou lá no Olympic em Los Angeles, e aí ele venceu o Eloy Sanches relativamente fácil, né? Que foi no 6º round, né? Que ele derrubou. Aí ele passou a ser campeão. Aí ele colocou o título em disputa algumas vezes. Em 1962, a NBA mudou para a WBA. E o primeiro desafiante dele foi o Medel de novo. Só que aqui, isso 2 anos depois, só que isso foi aqui no Era. E aí ele venceu o Medel aqui já com mais facilidade, porque ele já não teve que perder peso, não teve que fazer muita coisa, então ele venceu com mais facilidade, o Medel. Se o Medel tivesse vencido ele, ele ia ser campeão. Mas como ele venceu o Medel, ele não ganhou um outro título aí. Ele apenas manteve o título que ele já tinha, que era da NBA, que passou a ser a WBA. Em 1963, foi fundada a WBC. E o Éder foi desafiado pelo japonês Aoki, aí lá no Japão, aí já valendo o título, que era o da WBC, o primeiro título da WBC. O Éder já era campeão detalhe, da WBA. Né? Então, aí detalhe, ele foi o primeiro a inaugurar o título, né? O primeiro a inaugurar o título e passou a ser bicampeão mundial com esse título com o Aoki lá no Japão. Entendeu? Foi aí que foi feita aquela apuração que nós fizemos junto e tal, para conseguir esse terceiro título que o Éder ganhou. Era exatamente esse título que ele ganhou do Aoki lá no Japão, na inauguração da WBC, esse título que não estava sendo computado no papel dele. Foi isso que nós conseguimos fazer, esse levantamento aí. Aí depois ele foi tricampeão já em 73 em outra categoria com o Legras. Pena, né? Ele foi tricampeão, porque ele foi 2 vezes campeão em versões diferentes no categoria Galo, WBA e WBC, e quando ele, na categoria Pena, ele fez outro título, WBC, ele ficou tricampeão. André, como foi para você, e para você, Oliveira, também, participar desse momento, né? Eu lembro, eu estava presente do Éder, o reconhecimento dele do Tri. Eu lembro que quando a gente falou para ele virou para mim e falou, mas quem te falou isso? Ele não estava acreditando, né? Aí eu falei para ele, não, presidente, tal. Ele virou para mim, aí não sei se vocês lembram, eu acredito que sim. Ele começou a chorar e falava que não foi fácil, né? Esse momento que ele recebeu o reconhecimento do Tri. E aí ele chorava e ele falava assim, não foi fácil chegar até aqui. E como que foi para você, André, poder, né, fazer parte desse momento do seu pai, poder proporcionar isso para ele em vida, que geralmente essas coisas acontecem depois que morre, aí manda um dos filhos, um dos parentes buscar, sendo que quem merece viver tudo isso é o Éder, né? É verdade, eu penso assim, que as coisas têm que ser feitas em vidas para ele poder
tirar o proveito disso, né? Que afinal foi ele que foi lá, que bateu, né? Que ganhou os títulos, que sofreu. Então é uma coisa para ele. Não adianta eu, qualquer outra pessoa no lugar. E para mim foi uma alegria. Nossa, ele chorei. Acho que até o Oliveira chorou também. Eu chorei não. Chorei Chorou sim, Oliveira, foi que eu vi. muito emocionante ir lá conhecer o Maurício Solai. Não sei se estão assistindo, né, de lá também, pessoal de Cancún, mas sim, fala. Então, o que foi muito assim, eu não sei se, eu lembro que seu pai parou de lutar, acho que você era pequena ainda, né, você não pôde estar nesse cenário, assim, que você se recorde. Mas quando a gente chegou lá em Cancún, o Éder causou um alvoroço, assim, e as pessoas choravam quando via ele. A gente ia, o restaurante era 5 minutos, a gente levava mais de 1 hora para conseguir chegar, e todo tempo ele parava para tirar foto e dava autógrafo. Foi uma coisa tão linda, né? De ver, e ele mesmo não estava acreditando, e tinha pessoas lá que choravam, eu me chamo Éder por causa de você, eu nunca imaginei que eu ia encontrar você, e inclusive teve pessoas que veio, né, de outros países, você lutou ele falava, com um boxeador do meu país, ele perdeu, mas ele é famoso porque apanhou de você, né? E o Éder todo tempo rindo, brincando, isso fez muito bem para ele, a gente pôde ver isso no rosto dele, né? Ele viveu esse momento, ele curtiu esse momento, ele estava muito ali consciente do que estava acontecendo. E o mais engraçado foi a gente ver as criancinhas, né? Tipo, de 4, 5 anos pedir para tirar foto com ele e falar: é o Éder, é o Éder. E o respeito e a história dele, né? Então, assim, isso foi muito importante do Éder tá ali, tá vendo isso e tá sentindo isso, né? Eu queria saber, Oliveira, queria que você me explicasse também que o Éder recebeu esse tri lá em Cancún. E esse título também veio com outro título, né? Que o nome dele ficou registrado na história, né? Respeito e a história dele, né? Assim, isso foi muito importante do Éder tá ali, tá vendo isso e tá sentindo isso, né? Um minutinho. Eu queria saber, queria que você me explicasse também que o Éder recebeu esse tri lá em Cancún. Queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, tá? Obrigada por estar aí. O nome dele ficou registrado. Então. Na história, né? Então, né? Isso é importante, o Éder tá ali, tá vendo isso e tá sentindo isso, né? Eu queria saber que o Éder tem o pessoal falando. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, tá? Obrigada por estar aí. O nome dele na história, né? Oi. Deu uma pequena falha aqui no áudio. Internet. Você me perguntou a respeito do outro pessoas título que ele perguntando ganhou, né? aqui. Isso. Responde isso aí. Depois eu queria que você falasse que o pessoal tá perguntando se realmente o Éder é um cara tranquilo, né? Que parece ser muito tranquilo. Depois vocês respondem essa pergunta. Então, esse outro título que ele ganhou como cidadão. Esse título aí tem 3 pessoas só lá que tem. Né? E além dele ter sido considerado tricampeão, também um título de cidadão mexicano, de campeão eterno mexicano, né? Então só pessoas que têm, então é mais um título. E é isso que eu falo, o povo brasileiro, por exemplo, que o Éder ganhou, mas o Éder ganhou para o Brasil. O Éder, todo mundo sabe que o Éder é São Paulino. Ele se formou lá no São Paulo, o pai dele trabalhou muito lá no São Paulo e ele é São Paulino, mas o Éder, ele é do Brasil.
Ele não é restrito ao São Paulo, ele é como se fosse a seleção brasileira que vem dos clubes, mas vem representar o país. Então o Éder é assim, ele é de todas as torcidas, ele não é de uma torcida exclusiva. E respeitar esse legado. Não só dele, de outros atletas que conseguiram chegar no auge, conseguiram não é porque representava uma cor de um clube ou de outro, mas é pelo Brasil. Então isso que ele conseguiu, mais essa conquista que ele conseguiu lá no México, é uma conquista do Brasil. O brasileiro chegar lá fora vai saber que o Éder é o campeão eterno lá no México também, é considerado campeão eterno lá no México também. É, Que mais e tem, se o Éder é calmo assim mesmo. Ele parece ser calmo e se no dia a dia ele é essa pessoa calma. Ele é assim, ele é muito brincalhão e tirador de sarro. É palhaço, né? É muito de brincar com as pessoas. E é calmo, ele é tranquilo, sim. E eu queria saber do filme, né, Andréia, vocês, o que do filme, o que relata realmente o que aconteceu e o que não, que muitas pessoas ficam com dúvida, né? Ah, mas tudo que disse no filme, que apareceu no filme, é verdade? Ou aconteceu, não, mas não foi exatamente nessa ordem? Ou se não aconteceu, se podia esclarecer pra gente o que realmente aconteceu e o que não aconteceu ali no filme? Assim, na realidade, acho que como todo filme que mostra a história da vida das pessoas, tem uma parte de verdade e tem uma parte que é ficção, né? Que é para dar mais glamour ao filme, né? E teve uma parte que eu não estou lembrando muito bem, que foi a parte do meu avô, diz que ele tinha ficado doente, né? E estava indo para o hospital. Mas na realidade, quando meu pai ganhou aquele momento, ele estava lá em cima do ringue também, estava junto. Não foi isso? Na realidade é assim. Nunca dá para você manter a história 100% da forma que foi. Até porque às vezes você pega, como é uma história que aconteceu há muitos anos, às vezes você pega uma revista que fala alguma coisa já saindo de um lado, às vezes você pega um recorte de jornal e você vê uma entrevista que ele mesmo deu, que às vezes não se encontra, mas dá para ter aquela ideia, né? Então teve a única coisa assim, censura que eu acho, por exemplo, são com fatos comprovados que não pode sair, como data, por exemplo, né? Você não pode alterar uma data, um acontecimento, ou até algum outro acontecimento que tenha documentado aquilo, que tenha sido registrado aquilo, né? Então, mas para quem não viu o filme foi bom. Eu achei, na minha opinião, eu achei que faltou alguma coisa assim mais de chegar algumas pessoas da família dele, por exemplo, a irmã dele, sabe, de dar algum depoimento, de ser mais mencionada. Alguma coisa faltou. Mas, no geral, mesmo a história foi uma história bacana. E foi aquilo mesmo que aconteceu. Poderia ter dado uma ilustrada um pouco melhor. E se o Éder não fosse boxeador? Ele já falou, né? Outra dúvida que ele tinha, outra carreira que ele queria seguir. Qual é essa? Ele tem uma foto que ele tá com a luva de um lado e tá com uma bola do outro lado. Bola de futebol. Ele jogava muito bem futebol. Eu não vi, né? Mas eu escutei muitas pessoas da época dele dizerem que ele como que é? Ponta esquerda? Era ponta esquerda, chutava ponta forte. Essa foto que ela está falando aí foi uma das famosas fotos dele, que quando ele estava em dúvida, né, que ele estava segurando a luva numa mão e a bola na outra, que o pai dele falou para ele: a decisão é sua, você é que sabe. Se você optar pelo boxe, eu te faço um campeão mundial. Aí foi aí que ele caiu a ficha mesmo, decidiu, né? Porque o pai dele tinha uma influência enorme sobre ele, né? Mas o pai dele nunca impôs nada para ele. O pai dele falou: a escolha é sua, você é que sabe e tal, que o pai dele já via que ele tinha um potencial. Mas se ele não quisesse, não tinha
como seguir, né? O pai dele falou isso, que se ele preferisse, se ele escolhesse pelo boxe, que ele faria um campeão mundial. Ah, Um dos motivos do Éder ter parado a carreira foi depois da perda do irmão dele, né? Que primeiro veio o pai, aí ele já ficou muito abalado, porque eu já vivi momentos dele receber homenagem e ele falar que ele não merece, né? Porque ele falar que ele não ganhou aquilo, não conquistou aquilo sozinho. Que ele sempre sentia falta do pai, eu acredito, do irmão, né? Da equipe dele. Então, o Éder, ele perdeu o pai, né? Aí depois ele retornou, foi nessa época que ele deu a parada, quando ele perdeu o pai dele, ou o pai dele já estava vivo quando ele resolveu parar? não. Quando ele deu a primeira, ele deu uma parada e depois ele retornou. O pai dele estava vivo, porque ele tinha parado com o peso galo, depois das lutas lá com o Arada, teve mais umas lutas, ele se desiludiu um pouco, e por causa dos treinamentos também, que puxava muito, né? Ele resolveu dar uma parada. Mas como ele estava muito bem ainda, ele resolveu voltar alguns anos depois, mas aí que ele voltou na outra categoria. Só que ele foi campeão em 73 e o pai dele faleceu em 74. Quando ele foi campeão em 73, o pai dele realmente já não estava muito bem de saúde. O pai dele era fumante e tinha câncer, né? E o irmão dele também tinha câncer. Quando o pai dele faleceu, ele continuou ainda mais um tempo, só que aí era o irmão dele, o Doug Alberto, que subia no ringue com ele. Em seguida, em 76, o irmão dele faleceu também. O pai faleceu em 74 e o irmão faleceu em 76. Aí foi, assim, se desiludiu de vez. Ele já chegou a confidenciar para mim, uma vez a gente conversando, ele chegou a falar para mim uma vez assim, que ele não achava justo ele estar recebendo homenagem e o pai dele não. Aí eu falei, pô, mas seu pai faleceu, pô. Não tem como, né, ele estar aqui presente. Mas ele achava que ele estava assim meio que traindo o pai dele. Tanta tamanha humildade dele, a sinceridade dele, que ele achava que, tipo assim, como o pai dele não estava, ele já não deveria mais estar também. Aí, conversando com ele, acho que muitas outras pessoas também falavam, né, que isso é um ciclo da vida, né, que para ele não deixar o pai dele cair no esquecimento, que era necessário que ele continuasse também, né. É mais ou menos alguma coisa parecida com o que o André quer fazer agora, só para não deixar, daqui a um certo tempo, ninguém saber quem ele é, né. E manter o legado, né. O Éder, ele é uma, assim, ele é não vou dizer uma peça fundamental para o boxe, porque realmente ele foi ali quem abriu o caminho, né, para o boxe. Eu costumo dizer que é como se fosse um terreno, e o Éder foi limpando e mostrando para os outros boxeadores que estão vindo o caminho, né, o caminho por onde deveria ir, por onde deveria, o caminho que deveria seguir, né. E o Éder, ele não só foi disciplinado dentro do ringue, como atleta. Os treinos dele sempre foi muito disciplinado, né? O Éder, ele sempre foi muito sério no que fazia. Inclusive, ele foi político, entrou na política, saiu com o nome limpo. Então, assim, o Éder, ele sempre zelou muito pela imagem, pelo nome dele, né? Pela ter o nome, o caráter, né? O caráter e sempre nos eventos, até quando ele estava muito bem, né, ele sempre chegava, fazia questão de tirar foto com todo mundo, de dar autógrafo para todo mundo, de evento em comunidade, evento em hotel 5 estrelas. Ele nunca fez questão de distinguir isso, né? Que ele, pelo contrário, ele sempre via como eu sou um exemplo, né? E o boxe mudou a minha vida e através do conselho dele, ele mudou a vida de algumas pessoas também que a gente conhece, que só do Éder ter conversado, a pessoa mudou o caminho, né? Era uma pessoa que estava meio que perdida, o Éder deu uns conselhos e essa pessoa mudou o caminho. Então, é isso que tem que ficar na memória, né? Então, ele era tão humilde, né? Ele tinha um projeto de procura-se um campeão, que ele queria formar outros campeões mundiais, porque ele tinha na mente dele o seguinte: um campeão brasileiro, um lutador brasileiro sendo campeão mundial, ele está favorecendo a classe toda, inclusive a do próprio Éder, para que não se deixe cair no esquecimento.
E todos os outros que temos aqui do Brasil, pelo que eu vi, até hoje, todos eles disseram: eu tenho a participação do Éder na minha vida. Quando eu vi o Éder, quando eu ouvi falar do Éder, sabe, todos os que conseguiram chegar e até mesmo os que não foram tão longe, todos eles são admiradores do Éder. Inclusive, tem uns lá de fora, lá, uns caras lá de fora, lá, um tal de Mike Tyson lá, que falou também que era fã do Éder, Exatamente. que via, ficava assistindo os vídeos do Éder para pegar o estilo dele. Só que o Éder nunca mordeu a orelha de ninguém, né? E o Éder até falava, né, que o Mike Tyson tinha um boxe bonito, ele sempre comentou, né? Era um cavalo. E até hoje, as pessoas deixaram bem claro isso, até hoje o Éder assiste luta, ele critica, quem tem condições ele fala, o que tá fazendo errado é um detalhe, eu lembrei de uma história que a gente foi no consultório, inclusive o Dr. Rafael, e chegando lá o Dr. Rafael mostrou o vídeo pro Éder, e o Éder só olhando o vídeo, e a Andrea, né, a Andrea que ia passar no médico, consultando o doutor. E daqui a pouco acabou o vídeo. O Éder levantou a mãozinha, assim, um dedinho, e falou, e corrigiu o erro dele, né? Falou, ó, você tá errando assim, você tá errando nisso. Aí o doutor Rafael ficou assim, e falou assim, nossa, mas já me falaram isso, realmente, esse é meu defeito. E então, assim, o Éder, ele assiste as lutas, né? Ele vai nos eventos, ele adora ir nos eventos. Eu acho que, né, traz aquela emoção para ele. Ele assiste as lutas, ele critica, ele elogia, né? E pelo que eu vi também, ele tá assistindo a série do Chaves, né? Tá assistindo, e depois que passa a série, sempre passa aquelas lutas lá, e algumas dessas lutas aí é uma das lutas que ele critica, né? Você quer ver ele criticar a luta mesmo? É a luta que tem clinch. Aquelas lutas que tem muito clinch, que vai para cima e já se agarra, ele fica doido com aquilo. Ah, isso não é boxe e tal, ele reclama pra caramba. E golpe baixo também. E teve um dia desse que a gente viu uma luta aí que teve uns golpes baixos lá, ele também falou, pô, mas aí não pode bater? Será que o cara não sabe que não pode bater ali e tal? Ele é bem, assim, rígido, né, com as regras. Porque na verdade ele conhece, ele viveu isso, e o boxe da época do Éder e hoje mudou algumas coisas no regulamento. Mas a parte técnica, a parte de golpe, nocaute, continua sendo o mesmo, né? Então isso ele conhece muito bem. E eu queria saber, eu lembro também de uma vez, lembrando de quem o Éder... as pessoas ficam falando quem ele não lembra que ele é. Eu lembro uma vez que a gente estava na sua casa e o seu Newton chegou com uma foto, né? E mostrou pro Éder uma foto preto e branco, assim, tipo, muito antiga. E o Newton, o seu Newton Campos falou assim, ó, se o Éder lembrar quem é essa pessoa na foto, ninguém pode falar que ele tá ruim da cabeça. Como que foi, Oliveira? Conta pra gente. Isso aí foi assim, um dia que a gente combinou para tomar um café aqui, o seu Newton veio, e o seu Newton trouxe uma foto que tinha algumas pessoas na foto. Aí ele pegou e falou, quero ver como é que tá, estão falando que o Éder não lembra das coisas e tal, quero ver. Se ele lembrar dessa foto aqui, para mim eu estou satisfeito. Aí ele pegou, pôs a foto na frente do Éder, quem é esse daqui? E pôs o dedo. Tinha uma foto, acho que 5 pessoas na foto. Quem é esse? Você se lembra desse daqui? Me lembro, sim. Falou, acho que era o Cádice Nelson. Aí ele falou, esse é o... Mas era uma foto Essa foto era bem antiga, porque as pessoas que estavam eram pessoas jovens ainda. Ele olhou assim e tal, e falou, você se lembra quem é esse cara? Eu lembro. Quem que é? É Cádice Nelson. Ixi, o seu Newton fez uma foto. Aí, ó, tá vendo? Estão falando besteira, estão falando um monte de besteira a respeito dele. Eita, mas fez uma festa aqui. É a pena que a gente não filmou essa hora. A gente não esperava. Exatamente. E engraçado que depois eu fiz até uma brincadeira com o Éder, né? De sombra, assim, brincando. Aí o seu Newton foi narrando. E no final o seu Newton falou, Éder, pode voltar, virar campeão de novo. Se o Éder voltar hoje, ele vira campeão do mundo. Porque ele é muito, assim, né, engraçado que ele sabe, tenta pôr a mão, ele não deixa.
A gente vai nos eventos, passa assim, tem um saco de boxe, ele quer bater, a gente fica preocupado, né, por conta da idade, para ele não se machucar e tudo mais, mas ele não tá nem aí, ele quer dar porrada, ele quer ali bater o saquinho, a gente faz pose para tirar a foto dele encarando, ele já coloca a mão na pose certinha. É uma coisa assim que nunca vai perder, né? Pode passar anos e anos que o Éder continua ali ativo. A parte do boxe está bem ativa no cérebro dele. E se você for brincar com ele, se você for brincar de luta com ele, coloca a guarda errada para você ver. Ele corrige. Ele chega lá e fala, não é assim. É assim, você tem que ficar assim, assim. Ele vai lá e corrige. Às vezes a gente faz até de propósito. Né? Fala com o meu genro aqui, vai lá e faz assim. Ele vai, não é assim, é assim e tal, e faz a guarda certinho. Ele vai lá e corrige. Do mesmo jeito que ele corrigiu o médico, você falou, eu me lembro dessa história aí. O médico mostrou. Outra também engraçada. Você abaixa muito a guarda. Outra engraçada também foi no coquetel de abertura, lá na convenção de Cancún, e veio todo jornalista em cima, veio muita gente, aí veio um japonês, né, na frente do Éder. O que aconteceu nessa hora? O que aconteceu, Oliveira? Aconteceu que a gente ficou lá meio que catando borboleta, porque não entendia quase nada que ele falava, né? E outra que ele mais chorava porque falava, né? E quando ele chegou na frente do Éder, esse jornalista, ele fez cobertura das lutas do Éder com o Arada. E ele falou, uma das poucas, jamais na minha vida eu imaginava que ia estar na sua frente novamente. E chorava pra caramba e tal. Aí começou a falar um pouco, o Éder já começou a falar japonês também. Aqueles japoneses que eles costumam falar, igual os franceses, o merci beaucoup, que ele fala. Aí ficaram um pouco lá, mas foi assim engraçado, mas foi assim emocionante também ver, né? Porque ele começou a chorar e quando ele falou do maçarico Arada, que o Éder foi cair mais na ficha, né? Que era ele, né? Que ele era um jornalista que tinha feito cobertura daquela luta, das lutas dele com o Arada. E teve um que ele confundiu com o Arada, que quando ele viu o jornalista, ele ficou em pose de luta. Você lembra? E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a Andréia chegou nele e perguntou, né? Ele faz umas palhaçadas, né? Vocês têm que ver uma vez. Nós fomos no hospital com ele para ele fazer uma bateria de exame. E o pessoal conheceu ele lá, né? E tinha um médico oriental, né? Aí quando chegou na frente dele, ele pulou para frente e assim ficou. Eu falei, tá brincando? Ele falou, não é o Arada? Não sou o Arada. Mas foi muito engraçado, que o médico assustou com ele. Ele ficou feliz, né? Que ele gosta de assustar os outros. E ele se sentiu tão bem que quando saiu ele falou, pessoal, vou voltar a lutar, vou lutar, brincando com o pessoal que estava lá aguardando os médicos. Quando a gente leva ele no hospital, já viu, né? Não, ele vai mexendo com todo mundo, né? Eu lembro que a gente estava saindo ali do hotel, depois do treino dele, ele fala pra mim, olha aqui. Aí eu, você entende? O que ele vai fazer, André? André, não, pai, não. Aí ele vai, cutuca uma senhora assim, finge que não foi ele. Cutucava a senhora assim, finge que não era ele. André, ai meu Deus. Aí a senhora viu ele, Éder, não sei o que, ficou toda feliz, toda, né? Eu queria saber, André, como que é pra você ser filha do Éder Joffre, assim, um ídolo mundial? É até assim meio difícil falar assim, né? Falar a emoção. Emoção a gente sente, a gente não fala, complicado. Mas é uma alegria enorme, assim, conforme eu vou nos lugares com ele, ver o carinho, o respeito das pessoas, ver a admiração, ver que muitos têm o nome do meu pai, né? É uma alegria enorme, assim, é meio difícil, assim, falar, explicar o que é emoção. E o Oliveira teve muita coragem, né, de te pedir namoro, assim, sendo filho da Éder Joffre. Comigo é assim. Cheguei lá chutando a porta. Eu já cansei de contar essa história. Cheguei lá, bati na porta, ele saiu, pois não, eu falei, eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Correndo, desci as escadas e gritei lá no meio do corredor. A semana que vem eu volto para saber a resposta. Quê? Baixei aí recadinho, pô. O pessoal da Argentina
Tá tudo aqui, ó, mandando um beijo, um abraço pro Éder aí pra vocês. Saludos, Argentina. Saludos para todos da Argentina. Aguenta a mão aí um pouquinho que a gente vai ver se ele tá em ordem ali para pegar o pessoal tá pedindo aqui, quer ver o Éder. O Éder vai querer fazer sombra, vai querer dar murro. Vai. Deixa eu só antes mostrar uma coisa aqui, ó. Dá para ver direitinho, ó? Dá. Casamento, né? Meu pai. A mulher que conquistou o coração dele, 52 anos juntos. E aqui seu Kid, que pegava no pé. Vamos treinar, vamos lutar, fazer as coisas tudo direitinho. E aqui é o casamento. Ó, quantas Peraí, tá pessoas. travando um pouquinho a internet. Tá travando um pouco a imagem. Dá para ver agora? Tá travando um pouquinho ainda a imagem. Tá. Tá mais longe. Dá pra ver meio. Ai, que linda a imagem, né? Aqui é seu Kid entrando com a minha mãe. Seu Kid estava entrando aqui com a Cidinha e falando, vamos Olha logo o que ele tanto tem de que treinar. gente, né? Agora espera um pouquinho. Nossa, essa aqui. Aumenta mais um pouco. Isso. O Éder era um galã, né? Eu acho que a dona Cida sofria bastante com ele, com a fama, ser um boxeador, ser um galã, né? Eu andei conversando com alguns jornalistas da época, e o seu James Rubio, por exemplo, que teve com a gente daquela outra vez, ele falou que era meio complicado mesmo, porque ele, além de ser o bambambam no ringue, ele era galã também, né? Então, tinha que ficar, a dona Cida tinha que ficar em cima direto, porque era perigoso, né? É uma situação difícil, porque o Éder ele é sossegado. Será? Será que ele é sossegado? Será que... Ele brinca muito, né? Ele brinca, faz piada, tudo assim, mas ele sempre respeitou muito ela, a família. Isso aí já vinha da linhagem do pai dele, né? Do pai dele, que o pai dele era paizão, mas era rígido também nas coisas sérias, né? Na honestidade, na sinceridade e no respeito, né? E você vê que ele é um cavalheiro até hoje, né? Ele chega na porta do elevador, por exemplo, se tem uma mulher e tal, ele, não, por favor. Vai na frente, ele sempre foi assim. Ele abre, exatamente, ele é assim mesmo. E isso é importante, né? Já não se fazem pessoas assim hoje em dia, as pessoas. Oi, Éder! Tudo bem? Quem é essa aí, ó lá? Dando coraçãozinho pra você, ó. Tudo bem, gente? Não sei quem é. Sabe sim. É porque tá no... É aquela que vira com você e faz assim, ó. Ó, faz assim, ó. Vixe, ó. Agora entra que eu quero ver. Eita, Éder. Eu queria ver a ele soltar a mão. Qualquer hora ele solta. Pronto, amigos. Fala pra ele que tá todo mundo aqui, ó, falando dele, falando que ele é fenômeno, que todo mundo é fã dele, que ele é o ídolo mundial, né? Que todo mundo tem orgulho dele. Muitas pessoas estão te vendo através daqui. Dá um para todos. Muito obrigado. E muito obrigada. Não, aqui. Senão aqui, não ó. vão te ver. Fica aqui, ó. Daqui você dá o tchau. Dá tchauzinho para as pessoas. Tchau para todo mundo. Um beijo. Tchau para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem muito fã aqui, Éder, dizendo que ama você, viu?
Tem muitas pessoas aqui dizendo que ama você, pessoal da Argentina. Oh, que beleza. Agradecendo por tudo que você fez pela ele gente. disse que beleza. Ouvi. Tá feliz, tá contente. Aqui, ó. Senta aqui. Opa. Tá todo mundo aqui, ó, falando que tem muito orgulho de você, por tudo que você fez pelo nosso país, pela sua história, pro grande boxeador que você é. As pessoas todas felizes, todas contentes, lembrando quando você lutava, todos te admiram. Agradece. Eu quero agradecer a todos vocês que lutaram e no meio do caminho, Pelo carinho. pelo carinho que vocês me ofereceram. Respeito. Ai, Éder, a gente que tem que agradecer por tudo que você fez pra gente. Faz uma sombrinha. Muito obrigado. Faz Uma sombrinha. Muito obrigado. a sombrinha com ele. Muito obrigado. Ele quer fazer uma sombrinha com você. Vai, Te desafiou. vai, Éder. Tá com saudade de brincar. Eu tô com saudade de você, da gente brincar um pouquinho. Logo, logo eu vou te visitar, tá bom? Quando eu Logo puder. mais vocês vão fazer a sombrinha. Manda um beijo. Um beijão para você. Obrigada. Merci beaucoup? Merci beaucoup? Aparece aí do lado. Vai aí. Fala alguma coisa também. Andréia, como é que é a frase? Depois a gente compra uma pá que você fala pra ele. Ele fala merci beaucoup, como que é? Je ne me comprends pas. Aí eu falo, comprar uma pá agora não, só mais tarde. Me comprends pas. Fala para ele falar boa noite. Ai, que lindo. Boa noite Para os amigos para os argentinos. argentinos. Buenas noches para ustedes, argentinos. Ahí, para todos nuestros amigos de la Argentina, que vaya bien. Deus nos bendiga. Deus nos bendiga. Não lembra? Fala, um abraço. Ai, muito obrigada, Éder. Você emociona todo mundo. Estamos sem som. Se você está ouvindo a gente, o Eu som tô ouvindo. cortou. Vocês estão conseguindo ouvir agora? Não é isso? Não. Se você ainda continua ouvindo, não. Acabou. Não, eu tô ouvindo vocês. Não. A internet de vocês. Infelizmente, eu acho que o tempo nosso aqui acabou. Não consigo Não, ver tá vocês ainda. agora por Aqui. aqui.